O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, os discípulos de João aproximaram-se de Jesus e perguntaram: por que razão nós e os fariseus praticamos jejuns, mas os teus discípulos não? Disse-lhe Jesus: por acaso os amigos do noivo podem estar de luto enquanto o noivo está com eles? Dias virão em que o noivo será tirado do meio deles, então sim, eles jejuarão. Palavra da nossa salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos, neste período da Quaresma, todos nós somos convidados a fazer as nossas penitências e é recomendado, como nós sabemos pela Igreja, quarta-feira de cinzas, sexta-feira santa, o jejum. As sextas-feiras ou as quartas-feiras também é dia de jejum, ou todos os dias da semana, segundo a nossa necessidade. Mas o que é o jejum? O que é a prática de penitência? Ou qual a finalidade dela? Por si é estéril. Não é você deixar de comer ou te mortificar que vai te salvar, que vai fazer você quase que atrair as bênçãos e as graças de Deus por uma prática de mortificação. Se esta prática de mortificação, se o nosso jejum, se a nossa penitência não for acompanhado de conversão, a prática da minha penitência deve ser uma demonstração externa da minha mudança interna, senão perde qualquer sentido. Se torna um momento simplesmente quase que de eu me apresentar diante de outro como um cristão piedoso. Se eu pratico o jejum, mas sou uma pessoa injusta, é aquilo que declara que nós vemos na primeira leitura, meu jejum não valeu nada. Se eu pratico o jejum ou qualquer tipo de penitência, mas vivo fazendo mal para os outros, pensando mal dos outros, julgando os outros, condenando os outros, não amo, vivo litigando, brigando, falando mal, em si o jejum e a penitência é estéril. Portanto, toda e qualquer penitência só terá efeito se demonstrar a minha conversão. E é demonstrando a minha conversão que eu vou mudando de atitude naqueles que são os meus erros, naqueles que são as minhas quedas, minhas fraquezas. Alguém que faz jejum, mas não está nem aí para ajudar o próximo, que aliás aproveita o momento do jejum para economizar um pouco mais, para não gastar 10 ou 15 reais de um almoço, e depois acumula esses 10 e 15 reais e vai gastar numa farra, numa bebedeira, numa comida maior amanhã. Isso não é jejum coisíssima nenhuma. Não é, portanto, passar fome. Não é, portanto, me mortificar ou fazer qualquer coisa no meu corpo. É eu mudar de atitude. É eu cada vez mais me aproximar de Deus e me converter. É eu buscar fazer sempre mais a vontade de Deus. Se para fazer a vontade de Deus, se para fazer o bem,
se para amar eu preciso fazer certas renúncias na minha vida, não percamos tempo, façamos. E muitas vezes é necessário isso. Não dá para eu ser um cristão e viver como um cristão que não sabe compartilhar. Não dá para eu ser um cristão e ter um armário atopetado de roupas e comer de uma forma a praticar o pecado da gula, enquanto tem gente nua no meio da rua, enquanto tem gente que não tem comida. Não dá para eu ser um cristão e dizer que eu vou à missa, que eu rezo, que eu comungo, que eu faço penitência, que eu faço o jejum, e depois não me compadeço diante das crianças que sofrem. Muitas vezes faço minhas crianças sofrer dentro de casa, faço minha mulher sofrer, faço meu marido sofrer, brigo dentro de casa, vivo a minha vida, a minha casa às vezes não se transformou ainda num pedaço de paraíso, de céu, mas no inferninho provocado por mim. Cristão de verdade é alguém que começa a se aproximar de Jesus, iluminado pela palavra dele, o Evangelho, passa a perceber aquilo que é as suas práticas boas, e cada vez continua e cresce, e aquilo que não é bom, e começa a mudar de vida. Num processo de contínua conversão. Não dá para eu ser cristão e viver uma prática de jejum e de penitência e não ter fé, por exemplo. Não viver realmente a minha vida voltada para Deus. Enquanto eu faço prática de jejum e de penitência, mas a minha proximidade com Deus ou com as pessoas às vezes é por interesse. Da mesma forma que eu me aproximo das pessoas, eu me aproximo de Deus, eu me aproximo de tantas outras coisas, até de outras religiões. Eu vou buscar isso porque eu quero bênção, quero milagre, quero isso, quero aquilo. Ainda uma pessoa muito fechada, até na sua vivência da sua prática religiosa. E infelizmente isso tem sido um mal na igreja. A nossa fé de cristão, a nossa fé religiosa tem sido e está ainda muito individualista. Até nas nossas igrejas, muitas vezes nós vamos para eu viver a minha fé, para eu comungar, eu quero receber uma bênção, porque eu quero confessar, porque eu quero isso, eu quero aquilo, mas não tem uma prática de vida comunitária. Isso não é vida de cristãos. Às vezes a gente senta no banco da igreja, não olha nem para a pessoa que está do lado, sabe nem quem está do meu lado, passou a missa toda, não vi, nem falei com quem está do meu lado. Isso é vivência comunitária? Às vezes a pessoa que está do meu lado está chorando, aflita, e eu nem faço nenhuma prece por ela, porque eu estou pensando que eu tenho que rezar por mim, pelas minhas famílias, pelos meus. O famoso ditado de Mateus, primeiro os teus. Tem muita gente que vive isso dentro da religião, e isso é cristianismo. Precisamos, queridos irmãos, portanto, urgente rever a nossa prática de amor fraterno, de viver como Jesus viveu de verdade. Isso é ser cristãos, voltados para os outros, compartilhar um pouco da nossa vida nos serviços voluntários, de voluntariado, de compartilhar um pouco dos nossos bens, de compartilhar e não de dar esmola, que é diferente. Dar esmola, você dar uma moedinha qualquer para se livrar até da pessoa que às vezes está te importunando. Compartilhar, fazer obra de caridade, é tentar perceber e partilhar a dor do outro. Uma outra linguagem nós podemos chamar de empatia. Empatia, participar da dor, do sofrimento do outro, do patos, da doença do outro. E nós precisamos de cristãos assim. Graças a Deus nós já temos, mas infelizmente nós temos ainda um grande grupo de cristãos que não se envolvem, que não participam de verdade, apesar de quererem comungar.
Aliás, aqui na Basílica eu tenho até dado certas orientações, até para batismo. Tem muita gente que até para batizar o seu filho, não, eu só quero batizar se for um batismo particular. Porque eu não quero, sabe, porque naquele horário tem muitas crianças, e tem criança que chora, e aí eu não vou poder fazer foto direito do meu filho, e aí tá calor, sabe? Até para entrada na vida da igreja tem gente que já quer que o filho entre de uma maneira individualista. E quando é que nós vamos viver uma prática de conversão, realmente de participar da comunidade, de dizer, eu me importo com o teu sofrimento, minha irmã, eu me importo com a tua dor, meu irmão, eu estou aqui contigo. Padre, pode contar comigo para este serviço paroquial, pode contar comigo para este serviço comunitário. Quando é que nós vamos viver assim? Isto é mudança de atitude, isto é ser cristão, isso é demonstrar a nossa fé. Isto vale muito mais que muitos jejuns, que muitas práticas de penitência. Que Deus nos ajude, que Maria, a primeira a doar a sua própria vida para a vida da comunidade, para a vida da igreja, a renunciar a si mesmo para se doar a Deus, a compartilhar não só os seus bens, mas o bem mais precioso que Deus nos deu, que foi a sua própria vida. Nos ajude a viver assim, abertos, saindo do nosso casulo, do nosso egoísmo, saindo das nossas brigas, das nossas litigas, das nossas desavenças, das nossas competições, e vivendo uma vida comunitária de partilha, uma vida de cristãos.